casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde a prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Boa noite, amados amigos e irmãos. Que privilégio podermos estar nesse momento na presença do nosso Senhor, começando mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. E se você tem nos acompanhado pelas redes sociais, sabe que este culto é o encerramento da nossa semana de oração Família no Altar. Durante toda a semana estivemos reunidos como família, apresentando ao Senhor as nossas famílias, colocando-as no altar de Deus. E chegamos a este domingo, o dia do Senhor, mais um domingo em que nós estamos cultuando ao Senhor por meio, da internet, e principalmente hoje das páginas do perfil do nosso Facebook e Instagram. Mas você está reunido em família na sua casa. Já observei alguns irmãos já estão conectados, e que bom que você está aí, porque você agora será daqueles que será multiplicador. Como você fazer isso? Preparando a sua sala de vídeo. Você vai, por meio da sua sala de vídeo, convidar outras pessoas a estarem conosco neste culto, que é o culto de encerramento, culto da família, mais encerramento da Semana Família no Altar. Nós fazemos essa Semana Família no Altar todos os anos em nossa igreja, e este ano ela está sendo totalmente atípica, assim como os demais cultos que nós temos tido desde o dia 22 de março, quando nós fomos acometidos e tomados de surpresa por esta notícia, dessa enfermidade do Covid-19. Mas louvado seja Deus que desde esse dia não deixamos de realizar um culto sequer. Pelo contrário, nós até aumentamos os números dos nossos cultos transmitidos por meio da internet. Então, nós estamos aqui nessa noite para convidar você e dizer que nada mudou. Esta semana Família no Altar foi uma bênção. Quero agradecer a cada irmão que participou conosco, irmãos que não perderam uma live sequer, aqueles que estão ainda tendo acesso por meio do canal do YouTube da nossa igreja, às ministrações que estão lá, e você nessa noite vai continuar conosco. E por isso eu quero convidar você agora entregar a Deus este culto, entregar ao Senhor a sua vida diante do altar. Vocês devem estar lembrados que nós sempre falamos do altar do Senhor, que deve ser erguido em nossas famílias, e que este altar é lugar de confissão, e nós não poderíamos começar esse culto diferentemente das outras vezes, quando nós sempre estamos com as igrejas ou com a igreja presencial, e nós fazemos isso sempre. Quero convidar você
a confessar a Deus os seus pecados. E vou apenas ler um verso do Salmo 139, para ser mais claro, apenas o último verso. Veja o que é que diz o verso 24 do Salmo 139. Depois que o salmista fala da onisciência e da onipotência de Deus, das grandezas desse Deus maravilhoso, soberano, ele chega no verso 24 e pede ao Senhor uma coisa extraordinária. Ele diz: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Perceba que isto aqui é um pedido de um homem que entende que Deus é soberano e que ele é pecador. E por sermos pecadores, por vezes, nós não nos apercebemos dos nossos pecados, ou até mesmo fazemos vistas grossas para o nosso pecado. Esse homem foi sincero. Ele disse: Senhor, eu quero que o Senhor olhe, eu quero que o Senhor sonde o meu coração, porque é assim que ele começa falando no Salmo 139, que o Senhor nos sonda, que o Senhor sabe os nossos pensamentos, que o Senhor conhece as nossas palavras antes que elas saiam da nossa boca. E ele termina esse salmo dizendo: como tu és onisciente, como tu és onipotente, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos caminhos eternos. Me coloca no prumo, Senhor, me traz de volta ao caminho da santidade. E para isso acontecer, irmãos, nós temos essa noite que pedir ao Senhor que também sonde os nossos corações, que o Espírito Santo de Deus possa ser aquele sonar, o sonar santo que vai prescrutar os lugares mais remotos do nosso ser, sabe, encontrar nos lugares mais obscuros da nossa alma pecados que por vezes ainda não foram confessados, trazer a nossa memória, para que hoje sacrifiquemos no altar do Senhor os nossos pecados. Então lhe convido agora para juntos fazermos essa oração. Senhor Deus, tu nos sondas e nos conheces, tu sabes o nosso levantar, o nosso deitar. O Senhor, ó Deus, conhece todos os nossos pensamentos. Tu esquadrinhas, Senhor, a nossa alma, e por isso mesmo nós te pedimos que o Senhor venha nessa noite esquadrinhar a nossa alma, para que ao encontrar em nós algum caminho mau, o Senhor possa nos trazer à memória, para que por meio da confissão dos nossos pecados encontremos, ó Deus, em Ti o perdão. E assim pedir ao Senhor que olhe para nós nessa noite com misericórdia. Olhe para cada um de nós por meio do binóculo chamado Cristo Jesus, para que assim, Senhor, o Senhor não veja os meus pecados, os nossos pecados, mas vejam pecadores que já foram justificados, porque o Teu Filho Jesus Cristo já pagou o preço, quando Ele na cruz do Calvário expirou, deu a sua vida em nosso lugar, quando Ele no alto do seu sofrimento gritou: Tetelestai, tudo está consumado, a obra foi consumada, tudo foi pago. E aí, Senhor, nós somos libertos de uma vez por toda da escravidão do pecado. E hoje, apesar de ainda pecarmos, somos redimidos, somos lavados, somos purificados, ó Deus, somos totalmente, ó Deus, livres da morte e da condenação que o pecado nos trazia. E por isso eu quero te agradecer, Cristo Jesus, porque o Senhor tem poder para perdoar os nossos pecados. Obrigado, ó Deus, porque agora a nossa mente, as nossas palavras, as nossas atitudes e até mesmo as nossas omissões, ó Deus, foram perdoados pelo Senhor. E assim nós podemos cantar, louvar, engrandecer, declarar os Teus poderosos feitos, sabendo que não somos mais presos ao pecado, mas fomos livres pelo Teu Espírito Santo. E Tua palavra diz que o Espírito Santo habita em nós, e onde o Teu Espírito Santo está, há liberdade. Mesmo com as portas fechadas dos templos, nós temos liberdade para louvar e exaltar o Teu nome. E é isso que nós fazemos nessa noite, entregando a Ti o nosso coração, a nossa vida diante do Teu altar. Perdoa-nos, ó Deus, e cumpra em nós aquilo que o Senhor desde a eternidade já preparou para cada um de nós. Nos abençoa nessa noite. Essa é a nossa oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, no Salmo 138, o verso 1 diz: render-te-ei graça, Senhor,
de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Vamos render graças ao Senhor de todo o nosso coração. E eu quero convidar a minha esposa, que já está aqui, nossa irmã Sandra, que vai fazer o louvor hoje juntamente com Saulo Batera, maestro Robson e maestro Arthur, esses guerreiros irmãos que estão comigo sempre quando convocados nessa transmissão dos nossos cultos ao vivo. Então vamos louvar ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amados. Graça e paz para os amados, para as amadas. É com grande alegria de estarmos na casa do nosso Deus, celebrando, Celebrando o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos felizes de estarmos aqui. E eu sei que você também está aí na sua casa. Você possa reunir sua família para que nós possamos nessa noite prestar o nosso culto racional ao nosso Deus. Com toda alegria, com toda gratidão. Porque até aqui tem nos ajudado o Senhor. Mas antes da gente adorar o Senhor, eu gostaria, amados, que vocês abrissem a palavra do Senhor lá no Salmo 145. Salmos 145, versículo 18 e 19. Amém? São 2 versículos, a palavra do Senhor diz lá: perto está o Senhor de todos os que invocam em verdade. Ele acorde à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. Amém? Esse é o nosso Deus, amados, que mesmo a gente estando, a gente sendo infiel, Ele permanece fiel. Ele jamais, nunca nos desamparou, sempre está ao nosso lado. E que nessa noite também nós possamos também estar perto do Senhor, realmente render toda a honra, toda a glória que é devida a Ele. Porque prazer maior não há do que nos render, e adorar o nosso Deus. Então, vamos adorar o Senhor nessa noite, amém? Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Vamos mais uma vez dizer que perto quero estar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim
apenas servo, teu amigo me tornei. Adore ao Senhor na sua casa. Vamos todos nós. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Como é bom adorar o nosso Deus. Como é bom render graças ao nosso Deus. E amados, essa semana, né, foi uma semana abençoadíssima. Quem participou das lives foi ricamente abençoado, recebeu palavras, né, que aprendizado para nossas vidas, para nossas famílias. Cabe a nós, né, colocar em prática. Fomos ricamente abençoados por homens de Deus, como nosso pastor, como o presbítero Robson, o presbítero Juarez, o pastor Augusto, enfim. Essa semana, nós fomos ricamente abençoados, né? Então, nesta noite eu te convido a desfrutar, continuar desfrutando desse amor que só Deus pode nos dar. Amém? Vamos adorar o Senhor. Lá, 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 lá. Senhor, vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Deus alcançou e modificou toda a minha casa. Ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Que Deus nos abençoe, amém?
Graça e paz, queridos. Vamos fazer a leitura bíblica dessa noite, que se encontra no livro de Salmos, 128. Tem por título Temor de Deus e Felicidade no Lar. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás. Feliz será e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos de oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Essa semana, como já foi falado, foi feita a nossa semana de oração família no altar, que já é uma semana assim característica da nossa igreja, E se você puder acompanhar, eu creio que você foi grandemente abençoado. E se você por acaso perdeu algum dos dias, tem alguns vídeos já no YouTube, Pastor da Igreja Presbiteriana Renascer, você pode procurar lá. E eu sei que a live de ontem com o pastor Erivan e com o pastor Augusto foi muito abençoada. Então, o desejo do meu coração é que nós, como igreja e como família, que nós possamos ter esse desejo no nosso coração, esse entendimento e buscar essa sabedoria que vem do Senhor, para que nossas famílias elas possam realmente estar firmadas, e constituídas sobre a rocha, e que possamos ser grandemente abençoados, servindo aos nossos irmãos, servindo ao Senhor primeiramente, e que possamos cada dia mais caminharmos de mãos dadas, olhando sempre para o alvo que é o nosso Senhor, e que o Senhor possa abençoar cada vez mais as nossas famílias. Amém, amados. Vamos continuar adorando ao nosso Deus. Esse louvor, amados, esses dias eu tenho escutado demais ele, e fala grandemente também aos nossos corações, e fala também, diante de todas as dificuldades, as circunstâncias que estamos vivendo, tem pessoas, nós temos acompanhado, pessoas que, mesmo a tudo isso, mesmo a todo esse banquete do céu, mesmo assim estão sem esperança, Aqueles que ainda não colocou realmente o Senhor em sua vida, os sonhos já realmente estão abortando, os sonhos, eles já não sonham mais. Mas essa noite eu te convido a realmente a meditar e saber que não há nenhuma provação maior do que nós podemos nos suportar, que tudo é possível ao que crê, Então que você continue a sonhar, que você não desista, continue a confiar nas promessas do Senhor, porque as promessas de Deus são maiores do que os teus. Os sonhos de Deus são maiores que os teus. Não pare de sonhar, não desanime em meio a tudo isso que você está vivendo, mas creia que há um Deus que pode todas as coisas. Então não deixe, volte a acreditar, volte a ter esperança, volte a sonhar. Vamos adorar o nosso Deus nessa noite, amém? Você possa meditar na letra desse hino. Eu sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa imaginar. Mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas para continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar. Só tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus.
pode imaginar. Não desanime, filha, eu vim te consolar. Nas minhas promessas, volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. Creia tão somente. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Vamos novamente. Eu sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar. Mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas para continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar. Só tua presença pra me alegrar. Creia tão somente. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filha, eu vim te consolar. Nas minhas promessas, volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Você devia se alegrar, você devia se alegrar, você devia se alegrar, você devia agradecer, você devia agradecer, você devia agradecer, você devia agradecer, você devia se alegrar. Você devia se alegrar, você devia se alegrar, você devia se alegrar, você devia agradecer, agradeça. Você devia agradecer, você devia agradecer, você devia agradecer. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Creia tão somente que os sonhos de Deus são maiores que os teus. Amém? Louvado seja Deus. Tenho certeza que você que está em casa está sentindo também a presença do Senhor por meio desses cânticos abençoados. Irmãos, Deus tem sonhos melhores do que os nossos. Os sonhos de Deus são maiores, melhores do que os nossos. E louvado seja o Senhor por isto. Irmãos, nesta semana, Família no Altar, eu estou vendo aí os irmãos que estão compartilhando, já estão conosco aí nessa transmissão.
podendo confirmar como ela foi grandiosa e como ela foi importante na nossa vida. Mas eu tenho boas notícias para vocês. Nós vamos continuar com uma série de programação ainda nesse período que estamos de pandemia e de afastamento ou isolamento social. Nós vamos ter muitas novidades. Você que nos segue, fique de olho nas nossas postagens, porque nós vamos ter palestras maravilhosas, temas muito assim propício para a nossa realidade. Vamos estar trabalhando a questão da depressão, da ansiedade. Vamos convidar psicólogos, psiquiatras para estar conosco. Vamos estar também discorrendo sobre a importância da saúde da mulher para as nossas irmãs, mulheres samaritanas que fazem parte desse ministério. Vamos ter muitas atividades, muitas palestras ainda estão sendo preparadas para nós, em nome de Jesus. Irmãos, mas esta também é um dia ou uma semana em que nós chegamos no fim, não é, no último domingo, e sempre nós fazemos isso. No último domingo, nas nossas programações, né, da Igreja Presbiteriana Renascer, o último domingo está separado para o culto da família. E hoje nós estamos encerrando, né, com esse culto da família, a semana de oração. Mas nesse momento nós vamos orar pelos aniversariantes desta semana, e vamos orar também pelos casais que comemoraram bodas de casamento este mês. Temos alguns casais que podem celebrar o casamento. Essa instituição, não é, irmãos, que para muitos está fadada ao fracasso, para os servos de Deus continua sendo a melhor coisa, sabe? É criação de Deus, a família, o casamento. Então nós vamos fazer oração pelos irmãos que estão aniversariando esta semana. A partir deste domingo até o próximo sábado, nós temos alguns irmãos aniversariando, e são eles: dia 31, hoje, neste domingo, está celebrando vida a nossa irmã Luísa Alves Lacerda, Maria Luísa Alves Lacerda, que é filha da nossa irmã Patrícia e Charles, né? Então que Deus abençoe a vida dessa amada irmã, que é membro do Ministério Soldado de Cristo, a nossa irmãzinha. E no dia 31 também, hoje também, a nossa irmã Maria de Robertinho, é assim que ela é conhecida, mas é Maria das Graças de Souza Silva. Maria de Robertinho está aniversariando, e essa daí recebeu um presente, viu? É que na verdade ela agora está tomando em suas mãos, no seu colo, mais uma neta. Louvado seja Deus. E interessante, perceba que hoje é o aniversário de Maria, mas amanhã, dia 1º/6, é o aniversário da nossa irmã Lidaiane Ferreira da Silva, ou seja, Daiane, que é nora de Maria. Então essa casa está em festa. Daiane, Elândio, Maria, Robertinho estão todos em festa, porque não apenas o aniversário de Maria e de Daiane, mas a chegada, né, da sua filha, ou no caso de Maria, da sua neta, né? Então nós estamos muito gratos a Deus por esta família, e vamos estar orando por nossas irmãs. E no dia 4 tem um cara especial fazendo aniversário no dia 4. Maestro Robson, sabe quem está no dia 4 aniversariando? Davizinho, rapaz. Eita, Davizinho, ou seja, Davi Tavares de Farias, que é o nosso o filho no dia 4 de Roberto, que é do Ministério Soldado de Cristo. Está aí também com o nosso irmão Robson à frente desse ministério. Então Davizinho, eu passei esse dia ele com a maior alegria do mundo, aquele cabelo caindo nos olhos, todo loiro. Um cheiro para você, Davizinho. E esse final de semana, no dia 5, rapaz, é interessante que é as festas dos Davi. Esse aqui é um cabra especial, Elson Davi. Rapaz, olha, Davizinho, Davi, Deus te abençoe, meu velho. Olha, eu sei que Davizinho está aí com o Elson, está aí com a nossa irmã Delis. Davi, esse é diferenciado, é o meu cabra, bichão, soldado de tu. Pena que eu não posso aí dar um cheiro em tu, Davizão. Então no dia 5, Elson Davi Rodrigues Sabino, mais conhecido como Davizão. Esse é uma bênção. E no dia 5 também vai estar aniversariando a nossa irmã Aline Silva Marques. Aline, cheiro no teu coração, minha irmã. Que bom que a gente pode estar celebrando mais um ano de vida com você. Saudade imensa de cada um desses irmãos que nós falamos aqui. Mas, como eu disse para os irmãos, nesse dia também nós temos alguns amigos virtuais, e uma pessoa muito especial está fazendo aniversário hoje, e eu prometi que estaria orando por ela, que estaria mandando o meu abraço para ela. É a nossa irmã, a filha da professora Adria, a nossa irmã Gabi.
Gabi está fazendo aniversário hoje. Gabi, que Deus te abençoe. Você mostrou que é uma jovem de Deus, que enfrenta de cabeça erguida, né, todos os problemas que a vida apresenta. Sabemos de tudo que você passou, mas passou de cabeça erguida e está aí agora glorificando ao Senhor. Então, as nossas orações e o nosso agradecimento também pela vida de Gabi. Mas não somente esses irmãos estão aniversariando, mas tem aqueles que estão fazendo agora aniversário de casamento, conhecido como bodas, né? Então nós temos alguns casais aqui fazendo bodas, e eu vou falar na ordem de dias, de data, não pelos anos de casamento, tá certo? Então o primeiro a celebrar neste mês de maio foi o nosso presbítero Juarez e Raquel. No dia 10, eles comemoraram 12 anos de casados, ou seja, fizeram bodas de seda ou de ônix, né? 12 anos, que privilégio para mim ter esse amado casal conosco e poder ter abençoado a união deste casal, e ver hoje o meu presbítero e ver Raquel, né, crescendo em família, vendo a sua descendência crescendo no Senhor. Que Deus abençoe a vida de vocês, Juarez e Raquel, da nossa irmã Heleninha, que a graça de Deus seja derramada sobre a vida de vocês, de Guilherme, de Jonas, de toda esta família amada. E no dia 17, Patrícia e Charles também comemoraram o aniversário, né? Fizeram 21 anos de casados. Patrícia, minha linda, Charles, meu velho, depois eu quero rir com você com aquelas histórias, que quando a gente está com o Charles, a gente só faz rir das histórias deles. Então, eu quero agradecer a Deus pela boda de Zircão, né? Que eles estão comemorando 21 anos de casados. E agora tem um casal aí que é quem é o, digamos assim, o que está mais tempo casado, que é Ailton e Dulce. Ailton, Dulce, Deus abençoe. São 31 anos de casamento, bodas e nacar. Então, 31 anos de casamento tem muita história para contar. E eu sempre brinco, né, que quando eles fizeram aí um evento aí, botaram uns dizeres, uma foto, e estava lá Ailton sendo o Tarzan, né, e Dulce sendo Jane. Então desde esse dia, né, Dulce é a Jane de Ailton. Que coisa boa, né, Ailton? Eles estão fazendo 31 anos de casados. E no dia 22 celebraram bodas de Opala, ou seja, 24 anos de casados, o nosso diácono Rogerinho Costa, e a nossa irmã Sandra. Rogério, Sandra, Deus abençoe a vida de vocês. Que bom ver que Deus está abençoando a vida de vocês, a família, a descendência crescendo, não é? E vindo aí os netos, que coisa maravilhosa. Foram 24 anos que eles celebraram no dia 22/5. E no dia 25, a nossa irmã Mônica e Everton celebraram 9 anos de casamento, ou seja, bodas de cerâmica. Então são estes casais que estão celebrando a vida e celebrando o matrimônio. E como esta é uma semana família no altar, nós estaremos orando pelos aniversariantes, e em seguida estaremos apresentando a Deus cada uma dessas famílias que estão celebrando a vida matrimonial. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, Tu és Deus de graça, Deus de misericórdia, e nessa noite em que nós encerramos essa atividade semanal, onde apresentamos as nossas famílias diante do Teu altar, nessa noite eu quero apresentar de forma especial a vida de cada uma dessas pessoas. Eu quero entregar em Tuas mãos a vida de Luísa, quero entregar em Tuas mãos a vida da nossa irmã Maria de Robertinho, entregar em Tuas mãos a vida de Gabi, que faz aniversário hoje. Hoje eles celebraram vida, hoje eles tiveram o privilégio de receber do Senhor o maior dos dons que o Senhor pode dar ao homem, a vida, e eles estão vivendo essa vida em abundância. Então segura, guarda, protege a vida de cada um destes. E ó Deus, a partir de amanhã nós temos, ó Deus, irmãos amados nossos que estarão celebrando vida. Então guarda, os preserva, para que durante essa semana estas famílias possam se alegrar, ó Deus, em ter na sua casa uma dádiva de Deus, um filho, uma mãe, um pai que vai estar celebrando aniversário. E eu quero entregar em Tuas mãos a vida de nossa irmã Daiane, a vida de Davi Tavares, a vida de Davi
Elson Davi, a vida de Aline Marques, ó Deus, que são estes que estarão até o próximo sábado aniversariando. Então cuida da vida, ó Deus, dessas pessoas, especialmente, Pai, nessa noite, destes que também estão celebrando, além da vida, estão celebrando, ó Deus, o matrimônio. E, Pai, como é importante para nós, que nós vimos durante toda essa semana, como é difícil manter-se casado, como, ó Deus, é difícil constituir uma família. Mas eu quero entregar em tuas mãos a vida de Raquel e Juarez, quero entregar em tuas mãos a vida de Patrícia e Charles, ó Deus, a vida de Dulce e Ailton, a vida de Rogério e de Sandra, e a vida de Mônica e Everton. Pai, cada um deles experimentam, ó Deus, o que é o casamento. É bem verdade que não há nenhum casamento perfeito, e por isso eu sei que eles têm problemas, eles enfrentam lutas nos seus casamentos. Ó Deus, eu sei, ó Deus, que os que mantêm, ou que mantém eles unidos, ó Deus, tem sido a tua graça. Então eu te peço que o Senhor continue derramando graça sobre a vida destes casais, de forma, Pai, que eles possam enfrentar cada problema de cabeça erguida, chamando o Senhor para o centro, que seja o Senhor, meu Deus, aquele que vai estar entronizado, ó Deus, como de fato um altar, ó Deus, em meio a estas famílias, para que eles encontrem motivos, e quando os problemas sobrevierem, eles possam olhar para a cruz, eles possam encontrar na cruz resposta para todos os seus conflitos, e assim permanecerem casados, apesar de todas as diferenças, de todas as lutas, permanecerem unidos como uma só carne, pois foi assim que o Senhor instituiu o casamento. Deixará o homem pai e mãe, e vai unir-se agora a sua esposa, e serão os dois uma só carne. Que eles permaneçam assim, ligados pela graça, pelo amor, que é o dom maior daqueles que servem ao Senhor. Por isso eu te agradeço pelos irmãos que estão fazendo, ó Deus, aniversário natalício, e também por cada casal que nessa noite celebra o matrimônio. Eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, agora eu vou convidar você para preparar o seu coração, ficar aí preparados, porque nós vamos estar louvando uma canção, e essa canção vai servir de preparação para que nós possamos ministrar a palavra de Deus nessa noite ao seu coração. Amém? Amém, amados. E como nós tivemos uma semana tão abençoada com a nossa família no altar, e vamos continuar com ela no altar, mas nesse momento que nós possamos verdadeiramente colocar em prática o que todos os dias nós aprendemos através da palavra, através das ministrações, para que nossa casa verdadeiramente seja uma casa de bênção, né? Verdadeiramente as pessoas que chegam até nós, eles possam sentir que verdadeiramente o Espírito Santo habita no nosso lar, que haja paz, que haja alegria, que sempre tem uma palavra de força, de fé para quem chega precisando. Então que nesta noite a minha casa, a sua casa venha ser uma casa de bênção. Amém? E que Jesus tenha prazer em ficar. Adore ao Senhor, junte sua família e louve ao Senhor nessa noite. Peça ao Senhor que sua casa seja uma casa de bênção. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Que só exalta ao Deus verdadeiro.
se você possa chamar o Senhor para fazer parte da tua casa. Ser a terceira pessoa no teu casamento. Minha casa será reconhecida como lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde a prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faz sim, Senhor. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Amém, meu amor. Deus te abençoe. Somente aqui, a gente deu as mãos aqui, porque os irmãos devem lembrar que todas as vezes que nós cantávamos esse cântico, ou qualquer outro cântico, e falava justamente da família, nós pedimos aos casais da nossa igreja que estavam aqui no culto, quando o culto era presencial, para que pudesse ficar junto do seu casal, do seu esposo, da sua família. Você está em casa, mas você está junto, então continue junto, em nome de Jesus. Obrigado, meu amor, Deus te abençoe. Bom, eu quero somente fazer aqui um feedback com os meus irmãos que estão agora pelo Instagram. Estamos começando a transmissão pelo Instagram e eu quero que você me dê esse feedback, como é que está chegando o som aí, porque no nosso perfil do Facebook está tudo ok, os irmãos já estão conosco há algum tempo conectados. E você aí, como é que está? Está tudo bem? Então, se você tiver alguma dificuldade, tiver alguma coisa aí que não estiver dando certo, basta você colocar nos comentários que a nossa equipe técnica é uma equipe muito grande, uma excelente equipe formada pelo meu filho, e ele resolve aí, tá bom? Então, quero pedir a Deus que nos abençoe nessa noite, que derrame graça sobre nossas vidas, e vou pedir a você que nessa noite possa preparar o seu coração para juntos meditarmos na palavra de Deus, ok? Bom, então vamos nessa noite meditar. Obrigado, filho, Deus te abençoe. Meus irmãos, estamos encerrando essa edição, né? E talvez, eu espero que seja a primeira e última edição virtual, não é? Da nossa Semana Família no Altar. Eu não gostaria, de fato, que nós pudéssemos, apesar da experiência ser tão boa, de termos adquirido novos conhecimentos, que nós pudéssemos ter novamente essa Semana Família no Altar virtualmente. Eu não gostaria, eu gostaria e espero em Deus que na próxima semana virtual você esteja comigo aqui, tá bom?
sentados nos bancos da nossa igreja, para que nós possamos, depois de cada cântico como este, poder abraçar a nossa família, os nossos irmãos, ok? Então, eu quero pedir a você que abra a sua Bíblia, deixe ela aberta no Salmo 127, tá bom? Salmo 127, gostaria de convidar você a abrir este Salmo. Enquanto você abre este Salmo, Salmo 127, eu gostaria de pedir a você que possa visitar o perfil, ou melhor, a página do nosso YouTube, né? Igreja Presbiteriana Renascer em Queimada, IPRQ. Você vai lá, né? E você acessa e deixa lá o teu ok, se inscreve, para que, quem sabe, a gente possa, depois dessa pandemia mesmo, fazer a nossa transmissão via YouTube ao vivo, né, Presbítero Robson? O Presbítero Robson é quem criou essa página, está lá, então é só você fazer isso, tá bom? Então, abriu no Salmo 127, deixe a sua Bíblia aberta. Irmãos, nós estamos bem próximo desse período, né? Que período eu estou falando? O período das eleições. Há uma discordância para alguns, ou algumas dúvidas, se realmente vai acontecer em dezembro, se vai acontecer esse ano, mas não importa. O importante é que eu percebo que é nesses períodos, né, nos períodos de eleições, que nós ouvimos diversas vezes os candidatos falarem sobre moradia, promessas sobre segurança, promessas sobre trabalho. E é interessante que muitos deles se apresentam também como sendo os defensores dos interesses da família. Já a gente vai começar a ver aí, né? Todo mundo falando, prometendo moradia, segurança, trabalho, dizendo que ele foi, sempre será defensor ferrenho da família. E eles falam sobre esses temas, queridos, porque na verdade são temas de interesse coletivo. É um tema de interesse de todos. Segurança, moradia, trabalho, família, isso faz parte dos nossos interesses comuns. E o nosso bem-estar, na verdade, e o bem-estar de quem nós amamos, está relacionado com moradia, está relacionado com segurança, com saúde, com emprego, e essas coisas similares. Então o nosso bem-estar está ligado a isso, e por isso, quando se promete essas coisas, os nossos olhos brilham, né? Porque isso de fato traz um bem-estar para nós e para aqueles a quem nós amamos. Porque essas coisas de fato fazem parte, né, dos nossos sonhos, e fazem parte até mesmo das nossas lutas, das nossas conquistas diárias. E nós empreendemos, queridos, por vezes grandes esforços para a gente alcançá-las e para que a gente possa manter estas coisas. Nós fazemos esforços tremendos para que nós possamos ter a nossa moradia, segurança, para que nós possamos ter saúde, proteção, né? Então, nós fazemos, na verdade, esse esforço para alcançar e para manter essas coisas. E de fato, nós somos responsáveis em buscar essas coisas, somos responsáveis, né? Mas só tem um perigo aqui. Aqui existe um perigo. O perigo, queridos, é que no afã de eu buscar essas coisas, sabe, porque eu sou responsável de buscar isto, e neste afã eu possa de fato aqui, sabe, excluir, ou quem sabe até colocar Deus de lado, não é? E seguir em frente nesse esforço individual, como se tudo dependesse de mim, ou continuar nesse esforço individual como se tudo de fato dependesse de cada um de nós. Este é o perigo que faz buscar essas coisas com muito afã e se esquecer de Deus. É como se de fato fôssemos capazes, não é, de abençoar a nós mesmos. Então a gente faz tudo pensando: eu sou capaz de trazer a bênção do alimento, a bênção da segurança, eu sou capaz de, saber, trazer a bênção da saúde, da estabilidade da minha casa. Então, queridos, a gente corre um grande perigo, porque nós fazemos isso como se fôssemos capazes por nós mesmos, como se o fundamento da felicidade fosse o nosso próprio esforço. Quando eu penso que o fundamento da minha felicidade é o meu próprio esforço, eu estou deixando Deus de lado. Eu estou dizendo que o pão que chega na minha mesa é fruto dos meus esforços. Então nós temos que ter muito cuidado com isto.
E é justamente nessa noite que nós queremos discorrer sobre essas questões que o Salmo 127 nos mostra. Porque o Salmo 127 ele vai nos alertar, queridos, sobre estes perigos. Esse salmo é um dos salmos que foram escritos por Salomão. E este salmo, na verdade, ele contém nas suas entrelinhas ricos ensinamentos, queridos, para toda a família. Ele nos mostra que cada componente da família, ele tem a sua responsabilidade dentro daquilo que nós chamamos família. E essas responsabilidades que cada um tem dentro da família, elas fazem com que essa família seja bem-aventurada. E essa família vai ser bem-aventurada porque ela está, na verdade, sendo protegida pelos padrões bíblicos criados por Deus. Então, na verdade, o que esse salmo vai nos mostrar é que homens, mulheres e filhos têm responsabilidades. E que quando nós exercemos essas responsabilidades sabiamente, o que vai acontecer é que a nossa família vai ser uma família feliz, porque nós estaremos firmados sobre os padrões bíblicos. Perceba, eu estou dizendo família feliz, não estou dizendo família sem problemas. Nós vamos continuar tendo problemas, mesmo que estejamos firmados nos propósitos de Deus. Mas nós podemos ser felizes em meio aos problemas. Podemos ter paz em meio ao caos, quando nós trazemos a receita destes salmos, os padrões bíblicos, os ensinos para a nossa família. Então, eu entendo que este salmo, na verdade, ele tem uma característica muito especial. E uma das suas características é que ele tem um certo tom sapiencial, não é? Ele é um daqueles salmos que a gente chama de sapiencial, ou seja, as palavras deste salmo, eles apresentam sentenças morais e visam nos ensinar sabedoria. E não podia ser diferente. Um salmo escrito por Salomão, que escreveu Provérbios, né? Sempre vai ter esse som, né? Ou esse tom sapiencial de ensinar sentenças morais para cada um de nós e nos ensinar a sabedoria. Então, quando você estuda este Salmo 127, a gente conhece logo de cara quem escreveu. Se nós não soubéssemos que tinha sido Salomão, ele nos daria traços de que realmente o escritor desse Salmo tem que ser alguém que se preocupasse com sentenças morais no dia a dia e ensino, né? Naquilo que de fato o livro de Provérbios nos mostra com tanta clareza. Mas perceba, ele fala que essas sentenças que nós vamos encontrar, sentenças morais, visam nos ensinar sabedoria. É o que nós precisamos para dirigir a nossa casa, a nossa família. Mas na verdade, o que nós precisamos saber para sermos sábios? O que eu preciso saber para que eu seja uma pessoa sábia a ponto de levar os ensinamentos para a minha família, daquilo que eu aprendo por meio do salmo escrito pelo homem mais sábio que pisou essa terra, e além de ser o homem mais sábio que escreveu ungido pelo Espírito Santo. Esse é um ensinamento de um salmo que foi escrito pelo homem mais sábio que pisou nessa terra, e ainda tem como autor o Espírito Santo. Queridos, eu tenho que entender que isso aqui eu preciso aprender. Então a pergunta é justamente essa: o que é que eu preciso saber para sermos mais sábios? Eu só preciso saber de duas coisas. Não preciso saber mais do que isso, apenas duas coisas. Em primeiro lugar, nós temos que saber sobre a nossa inutilidade da vida sem Deus. Precisamos saber que a nossa vida é inútil sem Deus. Isso é o primeiro ensinamento que eu preciso saber. Quer ser um homem sábio? Quer ter ensinamentos para que você possa colocar dentro da sua casa, da sua família? A primeira coisa, aprenda sobre a sua inutilidade sem Deus. Você sem Deus não é nada. Eu sem Deus não sou nada. Nós sem Deus não somos nada. O mundo sem Deus não é nada. Isso é a primeira coisa que eu preciso aprender. Mas a segunda coisa, em segundo lugar, nós temos que saber sobre as bênçãos da vida em Deus. São dois extremos. Ora, se o homem sem Deus não é nada, eu preciso saber das bênçãos desse homem vivendo em Deus. E é isso que nós vamos tentar, em meio a esse salmo, descobrir como é a vida do homem sem Deus e como é as bênçãos da vida de um homem que está em Deus. As duas partes principais deste salmo são justamente essas. Primeiro, a ênfase, né, que o salmo dá nos versos 1 e 2 de quem é o Senhor, e de fato nos mostrar que sem o Senhor tudo é em vão. E a segunda ênfase, ou a segunda parte deste salmo,
é nos mostrar que as bênçãos dependem do Senhor. Então são duas ênfases muito claras. A primeira, nos versos 1 e 2, é de que sem o Senhor tudo é em vão. E a ênfase segunda, nos versos de 2 a 5, é que a bênção depende do Senhor. Isso fica muito claro. E por isso mesmo, é que eu vou pedir a você agora, para que juntos possamos fazer a leitura do Salmo 127, para que você possa perceber na nossa leitura justamente isso. Você vai perceber um homem como ele é sem Deus e um homem como ele é quando está sendo abençoado por Deus. Então vamos para a leitura do Salmo 127. Abra sua Bíblia e juntos vamos discorrer sobre este salmo. Este Salmo 127, no original, ele é o mesmo juntamente com o Salmo 128, por isso que eu pedi a Larissa que ela leu aqui o Salmo 128, porque o Salmo 127, eles estão separados aqui, mas no original são apenas um salmo só, não é? E veja o que é que diz o Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. E feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não serão envergonhados quando pleitear com os inimigos à porta. Então perceba, queridos, que este salmo nos fala justamente daquelas duas sentenças. E por isso, eu quero trazer uma mensagem para nós nessa noite, com o seguinte tema: priorizando a presença de Deus na família. É isso que nós vamos ver nessa noite. Para ser sábio, eu preciso priorizar Deus na minha família. Então nós vamos ver justamente dois pontos apenas. O primeiro, a inutilidade da vida sem Deus, que foi isso que nós falamos no início, que o Salmo nos mostra. E depois vamos ver a bênção da vida com Deus. Vamos ver esses dois extremos nessa noite. Bom, então vamos começar entendendo a inutilidade da vida sem Deus. Os versos 1 e o verso 2 deste salmo vai nos mostrar justamente isso. Vamos reler novamente. Veja o que é que o salmista Salomão vai nos dizer. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, inútil vos será repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Em algumas traduções, comer o pão de dores, pois ele supre os seus amados enquanto dormem. Ou em outra tradução, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Então, queridos, percebam comigo que o salmista começa o salmo com um assunto do dia a dia, assim como Salomão escrevia Provérbios, vida prática. É assim que ele começa novamente. Ele começa esse salmo tratando de assuntos do dia a dia, falando sobre moradia, falando sobre segurança, falando sobre trabalho, assuntos do nosso cotidiano. E perceba que ele faz isso porque ele quer que, através dos exemplos particulares, chegar a um ensino do caráter geral. Ele pega as coisas do nosso dia a dia, bem particulares, moradia, segurança, com o intuito de nos ensinar, queridos, e chegar a um caráter geral daquilo que ele quer falar para nós. Perceba que ele fala da construção de uma casa, né? Que na verdade é abrigo, é proteção para a família. Ele fala, por exemplo, da segurança de uma cidade, o que permite seus moradores viverem em paz. Então perceba que é justamente isso que ele vai nos dizer no verso de número 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ele é muito claro. Ele fala sobre a segurança da cidade, sobre a segurança da casa, e mostrando quem é o responsável por essa segurança.
E também ele fala do trabalho, ele fala do esforço para prover o que é necessário para a subsistência de cada família. E ele diz isso no verso 2, falando sobre essa necessidade que nós temos de ter o alimento, mas ele dá ensinamentos, porque ele diz, a primeira coisa que ele diz no verso 2, é inútil. Então, o que é inútil? Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, ou o pão de dores, pois ele supre os seus amados enquanto eles dormem. Então percebam, queridos, nessas três questões, o homem está totalmente envolvido. São três questões que o homem está lá. Perceba, os construtores, os sentinelas e o homem que sai para trabalhar devem empreender conhecimento, atenção e esforço. Tudo está relacionado com o homem, está envolvido diretamente. Ele fala sobre construtores, fala sobre sentinelas e fala sobre esse homem que sai para trabalhar. E mais interessante que ele vai mostrar que cada uma dessas ações deve ser empreendida conhecimento, deve ser empreendida atenção e esforço por parte desse homem. No entanto, irmãos, perceba que o salmista, ele procura mostrar que tais esforços, de fato, queridos, sejam em construir uma casa, ou em guardar uma cidade, ou em trabalhar com o máximo empenho, cada um desses esforços, sem a bênção de Deus, vão dar em nada. E é por isso que ele começa a mostrar que o homem tem as suas atividades, que ele tem de fato o seu agir, mas o que Salomão quer mostrar nas entrelinhas é que todo esse esforço, querido, tudo que ele faz, construir casa, guardar cidade, trabalhar e dormir tarde, se não tiver Deus nessa história, isso aqui não dá em nada. Então perceba que o ensinamento é muito claro: sem Deus tudo é em vão. No hebraico, há um termo que aparece 3 vezes, principalmente aqui nos versos 1 e 2, que é traduzido como em vão, que aparece 2 vezes no versículo 1, e como inútil, que aparece logo no início do verso 2. E essa palavra refere-se, na verdade, a tradução lá é que ela é traduzida como vaidade, mentira, ou seja, é algo vazio e inútil. Então, quando o salmista fala que, de fato, se o Senhor não edificar a casa, em vão vão trabalhar aqueles que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Ele está dizendo que tudo isso é um esforço inútil. Tudo isso aqui, na verdade, querido, é algo vazio, sabe, é vaidade. Porque se for apenas esforços humanos, vai dar em nada, é tudo vaidade. Portanto, podemos concluir que o conhecimento, o cuidado e o empenho humano, por si só, não são garantias de sucesso. Eu vou repetir para você. Qual é a conclusão que nós chegamos até agora? A conclusão é simples. Nós concluímos que o conhecimento humano, o cuidado, o empenho humano, por si só, não são garantias de sucesso. Na verdade, o Salmo está dizendo que sem Deus, tudo isso, sem Deus, eles falharão. Sem Deus, todo esforço se torna inútil, vazio. Isso necessariamente não quer dizer, irmãos, que a casa não seja construída. Isso necessariamente não quer dizer que a cidade não seja guardada, ou que o homem que acorda cedo e vai dormir tarde não terá o pão sobre a sua mesa. Não é isso que o texto está dizendo. O que nós entendemos é que tudo isso pode até acontecer e deve acontecer, mas a questão é que no final das contas, isso, se não tiver Deus presente, todo esse esforço não vai dar em nada. É isso que Salomão quer nos mostrar. No final, virá triste constatação que todo o esforço, tudo que foi feito, tudo foi feito em vão. É isso que se repete no Salmo por 3 vezes. É em vão edificar uma casa, é em vão edificar uma família, é em vão guardar uma cidade, é em vão trabalhar tarde, dormir tarde. Tudo isso é em vão se Deus não estiver presente. Os esforços humanos não vão servir para edificar a nossa casa. Os nossos esforços humanos não servirão para guardar a nossa cidade, muito menos para colocar por si só alimento na nossa mesa. Nós vemos isso. Fomos agora atacados por essa enfermidade, o Covid-19.
E nós falamos até de uma pessoa que achava que tinha, né, como é que chama? Uma imunidade ao vírus. E pegou. Então, é inútil, irmãos, não depende de nós. Para colocar o alimento na mesa, eu preciso de Deus, porque a saúde vem dele. Para edificar a minha casa, a minha família, eu preciso de Deus, porque eu sozinho não edifico nada, eu destruo se não tiver Deus. Então, é justamente isso que o salmista quer nos mostrar, sabe? É justamente isso, ser um Senhor, tudo o que você faz, todo o seu esforço, todo o seu trabalho, aquilo que você compra, os seus estudos, as suas amizades, a sua casa, a sua família, os seus filhos, é tudo em vão, se não tiver Deus na presença, se não tiver Deus envolvido. E isso fica muito evidenciado, né? Especialmente quando o salmista fala sobre um homem que levanta de madrugada e repousa tarde. Ou seja, um homem dedicado ao seu trabalho, alguém que, sabe, mal pode dormir. Ele é tão dedicado que ele se levanta muito cedo e dorme muito tarde, tudo isso querendo buscar o pão para a sua mesa. O salmista diz que tal pessoa, ele comerá o seu pão. O salmista não diz diferente, não, vai chegar o pão na mesa por meio do seu esforço. Mas a respeito desse pão, sabe o que é que ele diz lá? É o pão que penosamente granjeaste, ou é o pão de dores. Então perceba que está na mesa, mas é penosamente conquistado, é com dores que é conquistado. Então eu não posso deixar de fazer essa ligação, porque quando eu vejo falar sobre pão que penosamente granjeaste, ou pão de dores, eu me lembro sempre de Gênesis capítulo 3, verso 17, porque isso tudo está ligado lá no jardim do Éden, com a queda do homem. Em Gênesis capítulo 3, verso 17, nós vamos encontrar a sentença que Deus estabelece ao homem pela culpa do pecado. E Gênesis 3, 17 diz o seguinte: e ao homem disse Deus: portanto, ou porquanto melhor, deste ouvido à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Primeira sentença. Segunda sentença: em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Então perceba, se não tiver Deus na história, o homem vai, sabe, granjear um pão, é um pão de dores. Mas sabe, queridos, é ligado justamente isso aqui, porque se Deus não tiver, o que está ainda sobre o homem é a sentença lá do Éden: você vai comer do suor do seu rosto, você vai comer de fadigas todos os dias, vai ficar fadigado, dormir tarde, se acordar cedo, botar pão na mesa, mas é pão de dores. O pão está na boca e ele chega até o estômago, mas não há alegria, não há verdadeira felicidade, não há verdadeira paz, só há inquietação, ansiedade e medo, porque ele foi granjeado com dores, ele foi conquistado com dores. E por meio dessa ilustração tão comum, o salmista quer ensinar que tudo na vida depende da bênção de Deus, até um simples pão, aquilo que é tão básico no nosso cotidiano, mas tudo depende de Deus. E ele quer mostrar justamente isso, queridos, e que sem Deus, essa bênção, todo o empreendimento humano, todos os esforços humanos, todos os planos, todos os sonhos, no final das contas, darão em nada. Se Deus não tiver presente, não temos resultados nenhum. As realizações humanas, queridos, sem Deus, essas realizações humanas sem Deus, elas podem ser comparadas, por exemplo, a um tipo de droga, que ilude por um tempo, mas quando o seu efeito passa, só há um grande vazio. Isso é ilusão. Realizações humanas, conquistas sem Deus, isso é uma espécie de droga. Você fica feliz naquele momento, o êxtase da conquista, depois tudo perde o sentido, nada faz sentido. Sabe por que não faz sentido? Porque Deus não está envolvido nessas conquistas. Então, irmãos, o salmista ensina aqui justamente essa verdade. O salmista ensina aqui e pode ser ilustrado de muitas formas, como por exemplo, vamos pensar aqui numa ilustração, vamos pensar numa mulher
que dedicou a sua vida, né, a sua carreira profissional. Ela se tornou uma mulher muito bem sucedida na sua vida profissional. Mas essa mulher, ela faz uma escolha. Ela casa, mas não quer ter filhos, porque ter filhos iria impedir o sucesso profissional, a sua carreira bem sucedida. Então ela prefere não ter filhos. E com o tempo, o seu trabalho também lhe separa do seu marido, porque ela não tem tempo para dedicar ao seu esposo, somente à sua carreira bem sucedida. Enquanto ela era nova e era bela, tudo estava bem. Ela conseguia viver sem seus filhos, viver sem seu marido, apenas com seu emprego ou com sua carreira bem sucedida. Mas sabe, queridos, ela não é diferente de nenhum de nós. A beleza e a saúde um dia vão embora. E essa mulher termina seus dias sozinha, sem ninguém. Ela tem, na verdade, quem cuide dela, porque ela ainda tem dinheiro que foi guardado das carreiras bem-sucedidas, do emprego bem-sucedido que ela tivera. Mas sabe, queridos, ela tem dinheiro para ser cuidada, mas ela não tem quem a ame verdadeiramente, porque aqueles que cuidam dela, cuidam porque ela pode pagar. Sabe, queridos, não tem quem lhe ame. Então, queridos, vem a pergunta: será que valeu a pena? Essa é a pergunta. Será que vale a pena empreender todo o esforço na conquista, achando que os nossos esforços serão suficientes para suprir todas as nossas necessidades, e que nós não precisamos de ninguém, nem mesmo de Deus? O mesmo nós poderíamos dizer em relação a um homem cujo proceder é mencionado aqui no Salmo. Um homem dedicado a seu trabalho. Um homem, ele acorda cedo, ele dorme tarde, ele é empenhado em deixar a seus filhos uma rica herança, mas se esquece de instruí-los com a verdade. E estes filhos crescem mimados e se tornam pessoas que não amam a Deus, não amam seus pais. Esses filhos se entregam à ociosidade, eles se entregam à prostituição, às bebidas, eles se entregam às drogas. E sabe, queridos, depois de tanto esforço em sua velhice, vendo seus filhos em tal situação, talvez esse homem diga para si mesmo: todo o meu esforço deu em nada. Irmãos, essas duas ilustrações é o resultado final de uma vida que não leva a Deus em conta. Este é o resultado de não temer a Deus, de não tê-lo como centro de tudo. Sabe, isso é o resultado de não dependermos única e exclusivamente de Deus. Diz o salmista: sem o Senhor é tudo em vão, sem o Senhor é tudo sem sentido. Esta é a mensagem deste salmo. Sem o Senhor é tudo um grande vazio. Até o trabalho é inútil, não serve, não traz aquilo que nós precisamos. Por mais dinheiro, por mais sucesso, por mais carreira brilhante que tenhamos, se não tiver Deus, isso não dá em nada. É tudo em vão, é inútil. Sabe, queridos, sem o Senhor, todos os nossos empreendimentos, por mais grandiosos que pareçam aos nossos olhos, por mais grandiosos que pareçam aos olhos dos outros, sabe, queridos, não são nada mais do que cabanas de palhas que serão queimadas pelo fogo no dia do juízo final. E é por isso que não vale a pena os nossos empreendimentos, por mais grandiosos que sejam, que por mais que pareçam palacetes, palácios, eles são cabanas de palhas, meu irmão. O fogo do juízo consome e fica tudo aqui. E é por isso que não vale as conquistas sem Deus, de nada vale. Então, lembrem-se, qualquer trabalho ou qualquer projeto, mesmo que nos esforcemos o máximo, é algo inútil sem a bênção de Deus, porque sem a bênção de Deus, tudo é inútil. Você pode ter os melhores médicos e não conseguir o diagnóstico. Você pode ter grades e sistemas de alerta os mais modernos possíveis e o ladrão entrar em sua casa. Você pode ter um terreno e nunca conseguir construir. Portanto, ainda que possamos ter os melhores médicos, ter um sistema de alarme sofisticado e ter um bom emprego, o Salmo 127 nos ensina a não confiar nos meios. Não devemos confiar nos meios. Então,
se case e forme uma família. Porque você não deve se casar se não for para ter uma família constituída na presença de Deus. Essa semana que nós estamos terminando foi denominada, e sempre é assim, família no altar, para a gente entender a importância. Família relaciona-se a altar. Altar é presença de Deus. Família sem a presença de Deus é nada. Nada. Então nós podemos até dizer: não se case, não curse uma faculdade, não aceite uma promoção no trabalho, não construa, não compre, não venda, na verdade não faça nada sem ter a certeza da bênção de Deus sobre estas coisas básicas das nossas vidas. E é isso que Paulo vai dizer quando escreve a sua primeira carta aos Coríntios. No capítulo 10, verso 31, Paulo diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Porque essas coisas, se não forem para a glória, se Deus não estiver presente, se Ele não for glorificado, tudo isso é em vão, é egoísmo humano, é conquista humana, fica aqui, é queimado pelo fogo do juízo final. Queridos, no céu não podemos levar para colocar lá no banco celeste as nossas riquezas. Então temos que ter cuidado com isto. O sucesso de seus empreendimentos não depende tão somente da sua capacidade, não depende da sua capacidade de planejar, sabe, de sua diligência no trabalho, ou de qualquer outra coisa humana, tão somente. Depende unicamente de Deus. Entenda isso, tudo depende de Deus. Então nós devemos agir de forma que possamos aprender a depender dEle, de Deus. Sabe, queridos, não tentar fazer nada por nossas próprias forças, para provar que somos capazes, para dizer que temos forças, que podemos conseguir, e esquecer que Deus está no centro de todas essas coisas. Porque senão eu vou dormir tarde, eu vou acordar cedo, eu vou botar o pão na mesa, eu vou ter bens, eu vou ter carro, casa, mas sem alegria. Mas eu posso ter pão na mesa, posso ter carro, posso ter casa, com a alegria de Deus em meu coração, sabendo, eu só tenho essas coisas porque é Deus que permite, não são os meus esforços, é a graça dEle que faz com que essas coisas cheguem até a minha vida. Essa é a mensagem deste salmo. Então, queridos, há pessoas que pretendem salvar seu casamento, há pessoas que pretendem criar seus filhos, suprir as necessidades de suas famílias, confiando apenas nos seus próprios esforços. Olha, se eu confiar nos meus próprios esforços para salvar o meu casamento, se eu apenas crer e acreditar nos meus próprios esforços para criar os meus filhos e suprir a necessidade da minha família, eu estou fadado ao fracasso. Eu não vou conseguir isto. Sozinho, não consigo nada dessas coisas, por mais básicas que sejam. Mas nessa noite, o Espírito Santo de Deus, Ele nos adverte para termos cuidado. Há uma advertência do Espírito Santo dizendo: cuidado, vejam as suas prioridades em detrimento a Deus. Vejam, cuidem da casa, da família, dos bens. Vejam se Deus está envolvido em tudo isto. Cristo nos salvou, queridos, e louvado seja Deus. Cristo, sabe, Ele nos salvou, e Ele não nos salvou para que nós pudéssemos viver de modo independente de Deus. Então não tem como. Se você é um salvo em Cristo Jesus, você não pode estar independente de Deus. Cristo lhe salvou para ligar você ao Pai. Um dia você estava independente, mas perceba que a nossa independência, diz a Bíblia, que nos levava ao inferno, porque é muito claro quando a Escritura diz que nós caminhávamos a passos largos em direção à perdição. Nós estamos independentes, quebrados a nossa relação com Deus, mas Cristo veio nos resgatar. E a palavra religião é justamente isso, no latim religare. Nós somos religados ao Pai. Acabou-se a minha dependência, eu sou totalmente dependente do meu Deus. Eu não sou mais independente, eu não vivo por mim mesmo, mas é Cristo que vive em mim. Então, queridos, se Cristo nos salvou para que pudéssemos viver ligados ao Senhor, então você é salvo. E se você é salvo, você entende o que Deus fez por você.
E você sabe então que você deve viver em total dependência do Senhor. Não queira viver longe dessa dependência. Não ache que é humilhante viver dependendo de Deus. Diga em alto bom som: eu dependo de Deus para tudo. Esta é a grande verdade. E eu vou repetir o texto que ainda há pouco nós falamos, de Gálatas capítulo 2, verso 20. Quando Paulo diz justamente isso: já estou crucificado com Cristo. Perceba, já estou crucificado. Realidade presente, realidade da nossa vida cristã. Já estou crucificado com Cristo e vivo, mas não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, se eu tenho vida por meio de Cristo, que morreu no meu lugar, para me ligar ao Pai. Eu sou totalmente dependente dele. Aprenda você a ser dependente do Senhor em todas as coisas. Muitas pessoas, elas terão a impressão de que são muito abençoadas, mesmo sem Deus. Nós encontramos pessoas que a gente olha e a gente pensa assim, como Asaf: como é que essa pessoa prospera, se ela é totalmente, independente de Deus, ela não quer saber de Deus? E a gente tem a impressão de que essas pessoas estão sendo abençoadas, mesmo estando distante de Deus. Queridos, mas se Deus não está presente em suas vidas, se Deus não está governando as suas vidas, se Deus não está dirigindo e sendo a fonte de todo o bem, tudo que elas possuem, riqueza, poder, fama, irmãos, isso é como uma fumaça que logo se desfará. Não tem sustentação, irmãos. No dia do juízo final, estes vão descobrir que toda a sua vida não passou de uma grande inutilidade. Todas as suas conquistas terrenas foram inúteis, porque elas não serviram para outra coisa a não ser para condená-las, porque colocaram o seu coração nessas coisas. Mas quando nós dependemos de Deus, não. A gente pode ter tudo isso e ter o coração grato a Deus, sabendo que isso veio tão somente por graça e misericórdia de Deus. Nós não merecíamos nada. Então, antes que a gente passe para o segundo tópico, eu preciso lhe perguntar: há sinais dessa dependência na sua casa? Há sinais dessa dependência em sua família? Há sinais dessa dependência em seu casamento? O seu casamento depende de Deus? Há sinais dessa dependência em seus projetos? Há sinais dessa dependência no seu trabalho? Você entende que o seu trabalho depende de Deus? Há sinais dessa dependência nos seus estudos? Irmãos, irmãs, não tenhamos vergonha de depender de Deus. Sabe por quê, querido? Porque somente com a bênção de Deus é que eu vou conseguir ir à frente. Somente com a bênção dele. Então eu tenho que aprender a depender dele. E isso nos leva agora ao nosso segundo e último ponto da mensagem de hoje. Nós já vimos, em primeiro lugar, que nós somos totalmente dependentes de Deus, porque é isso que o Salmo nos mostra, a inutilidade da vida sem Deus. E agora nós vamos ao segundo ponto, que é justamente o oposto, que é justamente enxergarmos as bênçãos da vida com Deus. Como é a vida do homem com Deus? Veja o que é que nos diz os versos 3 a 5 do Salmo 127. O Salmo 127, os versos de 3 a 5 diz: eis que os filhos são herança da parte do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem valente, ou seja, de um homem guerreiro, assim os filhos da mocidade. E bem-aventurado o homem que enche dele a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Aqui nós devemos notar a relação dessa segunda parte com a primeira parte do Salmo. Ou seja, a edificação da casa na primeira e a edificação da família na segunda. Os sentinelas que guardam a cidade na primeira e os filhos que protegem o pai na segunda parte. Então veja que há uma ligação. Nessa segunda parte, em resposta à inquietude, em resposta à inutilidade da vida sem Deus, o salmista apresenta agora a vida abençoada por Deus. Ele vai relatar agora como é a vida abençoada por Deus. Você vai ver que é totalmente diferente daquela primeira parte. Ele fala sobre as dádivas de Deus. Primeiro, em dar ao homem comer de seu trabalho. Isso é uma dádiva de Deus, dar ao homem comer do seu trabalho. E depois, o dom de ter filhos. A partir do final do verso 2,
O salmista coloca em contraste aqui o homem que trabalha incansavelmente, como se o sucesso dependesse de seus esforços, e o homem que é amado por Deus. Ele vai fazer esse paralelo entre aquele homem que se acordava tarde, ou melhor, dormia tarde e se acordava cedo, comia pão de dores, com o homem que é amado por Deus. Ele vai dizer que a este homem que é amado de Deus, o Senhor dá o pão enquanto ele dorme. Veja a diferença. Quando se confia no Senhor e não nos esforços, o Senhor dá o pão àqueles que ele ama enquanto estes dormem. E obviamente isso, a gente tem que ter cuidado, porque vai dizer, o pastor está falando de preguiça aí. Não. Obviamente isso não quer dizer que Deus, de fato, vai alimentar o homem quando está na ociosidade, vai alimentar o preguiçoso, aquele que não quer trabalhar, e dizer, então eu posso ficar deitado e Deus vai mandar o pão. Obviamente a palavra não está dizendo isso, até porque Deus condena a preguiça, viu? Eu vou ler aqui 2 provérbios e um texto do Novo Testamento para a gente ver. Por exemplo, Provérbios 6, de 6 a 9, o texto diz: vai ter com a formiga o preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio, a qual, não tendo chefe, nem superintendente, nem governador, no verão faz sua provisão e a provisão do seu mantimento, e ajunta seu alimento no tempo da ceifa. O preguiçoso, até quando ficarás deitado? Ou melhor, ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Então Deus condena e diz: vai ter com a formiga preguiçoso. Ela não tem chefe, não tem ninguém que o governe, ela junta em celeiro para comer quando as coisas estão ruins. Então trabalhe. Deus condena, não é isso que Deus está dizendo quando diz que Deus vai dar aos seus amados enquanto dorme. Não é que a gente tem que ficar ocioso, porque Provérbios capítulo 20, verso 13, o próprio Salomão que escreveu este salmo vai dizer: não ames o sono, para que não empobreças, abre os teus olhos e te fartarás de pão. Então perceba que ele está dizendo: Deus dá o pão, trabalhe como se nada dependesse de você, e Deus dará aquilo que você precisa, porque você precisa exatamente de tudo aquilo que Deus tem para lhe dar. Então Paulo, escrevendo a sua carta, ou a sua segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3, verso 10, ele fala algo interessante: porque quando ainda estávamos convosco, isto vos mandamos fazer: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Simples. Então aqui não tem nada a ver de dar incentivo a preguiçoso, mas o que o texto quer mostrar através desse contraste, que enquanto o homem sem Deus trabalha quase sem dormir para comer o pão de dores, aquele a quem Deus ama trabalham também, mas não neste afã, nesse propósito. Eles sabem que o sucesso é fruto da bênção de Deus. Eles confiam em Deus e por isso eles podem dormir em paz, sabendo que aos seus amados Deus dá enquanto eles dormem. Eles trabalham, eles se esforçam, mas não com esse afã de dizer: são os meus esforços que vai colocar o alimento na mesa. Ele pode até não ter o alimento na mesa com seus esforços, mas ele sabe que enquanto ele estiver dormindo, Jeová Jireh, Senhor da provisão, vai prover o que ele precisa para o dia seguinte. Esse homem descansa no Senhor, ele não é inquieto, o seu sono não é perturbado, ele descansa, porque Deus está cuidando dele. É isso que esse salmo está dizendo. Com isso o salmista quer mostrar, queridos, que a bênção procede do Senhor. Ele cuida dos seus amados, ele é o seu supridor, ele é Jeová Jireh, o Senhor da provisão. Ele abençoa o trabalho diligente daqueles que confiam nele, ele abençoa as mãos daqueles que trabalham confiando nele. Então perceba que a partir do verso 3, o salmista fala de bênçãos na família. Esse versículo começa com uma expressão que visa chamar a nossa atenção, queridos. E perceba que o versículo diz o seguinte: eis que os filhos são herança do Senhor. Ou em algumas traduções, sim, os filhos são heranças do Senhor. O salmista se refere aos filhos como herança e galardão, ou seja, como recompensa de Deus para a família. Devemos entender aqui, irmãos, uma verdade. Herança que o texto fala, essa herança não é de acordo com os nossos direitos hereditários, mas é uma livre concessão de Deus. Eu não estou recebendo os filhos porque eu mereço, é uma concessão de Deus, é uma herança que é concedida, é uma recompensa que não é paga como dever. Deus não nos deve nada, mas é de alguém que livremente faz uma promessa e depois cumpre, porque ele disse que faria do nosso antepassado, daquele que recebeu o nome de pai das nações, Abraão, o pai de muitas nações, e ele cumpre a sua palavra. O que o salmista quer dizer com essas palavras é que os filhos são uma dádiva de Deus.
é uma bênção que Ele concede a cada um de nós. Portanto, filhos, eles não chegam por meio de um acaso, mas são uma dádiva na qual Deus está plenamente envolvido. Então seus filhos, os meus filhos, não chegaram na nossa família por acaso. Deus que foi quem envolveu eles nessa história, porque na verdade é Deus que está plenamente envolvido, é Deus que nos traz e nos dá o filho como herança. Então, se alguém chega a ter filhos, deve saber que recebeu do Senhor dádivas, das quais ele deve cuidar. E se alguém não tem filhos por razões físicas ou biológicas, pode buscar os meios para cuidar da sua saúde, mas deve fazer isso sempre confiando no Senhor, pois os filhos são dádiva dele, então é ele que dá. Então notem que o salmista quer ensinar algo de forma geral, como nós falamos na introdução. O que ele quer ensinar de forma geral para nós é que Deus cuida de seu povo e Deus abençoa os seus amados. Esta é a grande verdade que o salmista quer nos mostrar. Mas o que o salmista utiliza para provar essa bênção de Deus sobre os seus amados? O que é que ele vai utilizar? O fato, na verdade, que ele utiliza é muito claro. É que os filhos são uma dádiva de Deus. Ele quer nos mostrar isso. Portanto, irmãos, essa mentalidade mundana de que os filhos são problemas, essa mentalidade mundana de que os filhos trazem impedimento à felicidade do casal, isso é totalmente contrário ao que Deus diz, porque os filhos são bênção de Deus sobre as nossas vidas. Ou seja, filho é um sinal da bênção de Deus. Filhos não são maldição, filhos não são atrasos de vida, filhos não são perturbação, e muito menos sinônimo de conflito ou de guerra. Eles são herança do Senhor, e se eles são herança do Senhor, devemos reconhecer o valor dos nossos filhos, das nossas crianças. Sim, irmãos, que começam a vida indefesas, inocentes e puras, completamente dependentes dos pais, assim como nós deveríamos ser dependentes de Deus. Como presente de Deus, os filhos devem ser protegidos, os filhos devem ser alimentados, assim como Deus faz conosco que dependemos dele. Mas além disso, eles devem ser protegidos, alimentados e instruídos no caminho em que Deus traçou para cada um deles. É isto que o próprio Salomão vai dizer em Provérbios 22, verso 6, ensina o caminho em que a criança deve andar, porque mesmo quando ele envelhecer, ele não vai se desviar dele. Os filhos aqui, queridos, são comparados nesse texto a flechas nas mãos de um arqueiro ou de um guerreiro. Veja o verso 4, como flechas na mão de um homem valente, ou na mão de um homem guerreiro, assim são os filhos da mocidade. O valente, o alvo, o arco e a flecha, isso aqui tudo é uma metáfora que o salmista usa. E nesta ilustração desse verso 4, nós podemos identificar 5 elementos, e cada um desses elementos dessa metáfora possui um significado. Por exemplo, fala sobre o valente e o homem de guerra, e a guerra aqui refere-se, meu irmão, à batalha espiritual entre o reino de Deus, sabe, e as esferas espirituais, que é representado por Satanás. A nossa família é protegida, guardada por Deus. Deus está livrando todos os dias nossa casa. Aqui fala do alvo, e o alvo aqui representa Jesus Cristo, esse alvo para o qual nós vamos ensinar ou soltar essa flecha, que significa ser os nossos filhos. Esse alvo é Cristo. Paulo escrevendo aos Filipenses 3,14: prossigo para o alvo pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. O valente aqui representa o Pai, a flecha significa o Filho, o arco significa a palavra de Deus e o Espírito Santo. Então qual é a metáfora? É que os nossos filhos são semelhantes a uma flecha na mão de um homem valente. Ele está travando uma guerra com o mundo espiritual, ensinando o caminho em que seu filho deve andar, e ele está esticando esse arco com essa flecha, e cada ensinamento que ele dá é uma certeza que ele pode esticar novamente essa flecha. Mas vai chegar um ponto que esse guerreiro, que é o pai, vai ter que soltar essa flecha que é o seu filho, e ele solta para um alvo. O alvo é Cristo, porque ele ensinou, ele impregnou no coração dessa criança Jesus Cristo. Ele solta essa flecha, e essa flecha é a palavra de Deus e o Espírito Santo, que vai guiá-lo ao alvo, que Paulo diz é a salvação em Cristo Jesus. Então nós aprendemos uma coisa aqui: por mais que amemos os nossos filhos, eles nunca ficarão perpetuamente debaixo das nossas asas. Um dia vamos ter que soltá-los, mas ensina o caminho que a criança deve andar. E quando você soltar o seu filho, ele vai estar alinhado no Espírito Santo e na palavra de Deus, e vai alcançar o alvo do coração de Cristo Jesus.
Então, queridos, veja no verso 5, no que consiste a bem-aventurança desse salmo. Perceba que os filhos não são flechas na aljava, mas na mão do guerreiro, disponível para o uso. Ou seja, são como armas que podem servir para defender o seu pai, especialmente se esse pai teve filho ainda jovens. Ou seja, sabe, quer dizer que quando nós estivermos velhos, os nossos filhos serão homens dentro de casa, que irão proteger o pai e a família. E é por isso que o verso 5 diz isso: feliz é o homem que enche dele a sua aljava. A aljava é o lugar para colocar as flechas que ficavam aqui nas costas. É justamente isso. Então aqui equivale dizer: feliz é o homem que enche a sua casa de filhos. E por quê? Porque esse homem não será envergonhado quando ele pleitear com seus inimigos à porta. Aqui, querido, é mencionado justamente o inimigo à porta. E a porta aqui, nós conhecemos a Bíblia e sabemos, se refere à porta das cidades, onde os assuntos administrativos, os assuntos judiciais eram resolvidos. Tudo isso era resolvido nas portas das cidades. O que dá a entender aqui é que o pai sofreu uma acusação injusta e ele tem que se apresentar perante um tribunal, mas ele não chega lá sozinho, os seus filhos estão em sua defesa. Sabe, queridos, o salmista diz que eles não serão confundidos. Isto é, queridos, eles não serão intimidados. Esses homens, eles não deixarão seu pai sozinho, mas eles lhe darão apoio e proteção. Por isso o homem é bem-aventurado quando enche a sua casa, quando ele coloca, sabe, de fato os seus filhos no caminho do Senhor. Assim nós notamos que a bênção aqui não se refere só a ter filhos, mas educá-los na piedade, educá-los no caminho do Senhor. Porque há pessoas que têm filhos, mas isso não dá em nada, porque não educam seus filhos na presença do Senhor. Amados irmãos, todas as bênçãos que desfrutamos vêm do Senhor. E até o que imaginamos ser frutos do nosso empenho, isso vem do Senhor. É Deus quem constrói, é Deus quem guarda, é Deus que dá o pão, é Deus quem nos dá os filhos. Então, queridos, se estamos em Cristo, essas bênçãos de Deus estão sobre nossas vidas, pois Cristo justamente se fez maldito em nosso lugar, para que de fato possamos conhecer as bênçãos de Deus. À luz do Salmo 127, há razões para os nossos corações não estarem quietos. Não precisamos estar com o nosso coração inquieto. O Salmo 27 traz paz ao meu coração. Se estamos em Cristo, devemos trabalhar e agir dentro do que o Senhor nos confere, certo de que o sucesso virá, não por causa dos nossos esforços, mas por causa da bênção do Senhor. E aqui eu quero concluir essa mensagem desse Salmo 127, ele não só nos diz que Deus nos abençoa, mas ele diz com quais bênçãos ele costuma nos abençoar. Lemos aqui que é ele quem nos dá o pão. Então, em vez, ou todas as vezes que nós temos pão sobre nossa mesa, nós devemos elevar os nossos corações em gratidão a Deus e agradecer, porque isto é bênção de Deus. O Salmo diz aqui, nós lemos, que também os filhos são bênção do Senhor. Então nós temos que ser gratos pelos filhos que o Senhor nos dá. O Salmo 127 também nos ensina que, sendo os nossos filhos herança e galardão do Senhor, são eles tesouros que Deus nos dá para cuidar. Então sejamos bons mordomos, que possamos guiar os nossos filhos a Cristo, ensinar o caminho da verdade para os nossos filhos. Mas o Salmo 127 também fala aos filhos, ele não fala somente aos pais, fala aos filhos. E eu já falei de pais, eu quero falar com você, filho, você que é filho, porque se você é pai, você também é filho. Eu quero falar com os filhos. O Salmo 127 fala também que os dons e as capacidades que você, filho, tem, devem servir aos seus pais na velhice. Você, filho, vocês devem ser para os seus pais uma defesa contra a solidão. Vocês devem ser um auxílio nas suas enfermidades. Vocês devem ser um socorro nas velhices de cada um deles, porque bem-aventurado é o homem que enche dele a sua aljava. Eles não serão confundidos, não serão envergonhados, mas falarão com seus inimigos à portas. Isso fala de você, filho. Irmãos, então vejam, a nossa vida só pode ter sentido, só pode ser completamente desfrutada e cumprir seu propósito se tivermos a bênção de Deus, se Deus estiver em nossas vidas. Mas isso não acontece naturalmente, e não acontece naturalmente por causa do pecado. Estávamos afastados de Deus, nós não merecíamos a sua bênção, mas somente a sua maldição. Dessa forma, querido, a nossa vida ela está fadada à inutilidade.
Sabe, queridos, e não importa o que fizéssemos, ela estava fadada à futilidade e ao fracasso, porque nós estávamos distantes de Deus. Tudo seria vaidade, tudo seria um grande vazio, seria algo completamente inútil. Mas louvado seja Deus, que Cristo nos resgatou da maldição do pecado. Ele nos redimiu de uma vida vazia e de uma vida inútil. Ele nos levou a Deus, Ele de fato nos concedeu a bênção de Deus, irmãos. Então o que é que eu posso entender? Se estamos em Cristo, a nossa vida não é sem sentido, a nossa vida não é mais vazia, ela é cheia de propósito, porque ela é cheia da graça, cheia da misericórdia, cheia do perdão de Deus. Em Cristo nós encontramos propósitos, e esse propósito é muito claro, é o propósito para o que nós fomos criados. Nós podemos edificar, nós podemos guardar, nós podemos trabalhar, nós podemos comer o pão, nós podemos criar os nossos filhos, e tudo isso tem um sentido, é Deus, porque visa tudo isso, queridos, de fato, é a glória do nosso Deus. Porque o que é que visa isso? É que a nossa vivência, sabe, a nossa família, a nossa vida, os nossos afazeres, os nossos bens, tudo isso visa a glória de Deus, é para a glória dEle. Porque, seja sincero, qual seria a lógica de Deus te encher de bens, encher-te de condições, e você é um homem cristão, se não for para a glória dele? Não faz sentido. Então a glória de Deus, querido, é justamente isso, é tudo para a glória de Deus, porque em Cristo a nossa vida ela ganha significado. Então devemos orar para que o Senhor Deus, sabe, querido, para que Ele possa de fato nos abençoar em Cristo Jesus, que Ele nos conceda dependermos dEle sempre, e dependermos da sua bênção sempre, que nada, querido, que façamos, sabe, seja sem sentido, que nada que façamos se o Senhor não estiver conosco, porque se a gente não fizer alguma coisa sabendo que Deus não está conosco, nós já sabemos o fim disso, todos os nossos esforços serão inúteis, mas que possamos obter a bênção, que possamos seguir em frente, sabendo que Ele não nega bem algum àqueles que são seus amados. É isso que o salmista diz no Salmo 84, verso 11, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dará graça e glória. E veja como é que termina esse versículo: Ele não negará bem algum aos que andam na retidão, aos que dependem dEle, aos que entendem que Ele é o centro da sua vida. E certamente, se nós vivermos em dependência de Deus, se vivermos sobre a dependência das suas bênçãos, a nossa vida fará sentido. Você não pode dizer que não tem sentido para a sua vida, porque você vai encontrar sentido para a sua vida. Com as bênçãos de Deus, nós construiremos. Com as bênçãos de Deus, nós estaremos seguros. Com as bênçãos de Deus, nós faremos o nosso trabalho e receberemos de suas mãos o nosso pão. Com as suas bênçãos, nós criaremos os nossos filhos para a honra e glória dele mesmo. E o meu desejo é que isso aconteça na sua vida, aconteça em nossas vidas, porque nós podemos chegar no final deste sermão dizendo simplesmente uma frase: assim seja, amém. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família. Nós estamos a 10 minutos do final do nosso culto, e eu quero orar pelas famílias agora, pedir a Deus que tudo que você ouviu durante toda essa semana, família no altar, você possa tirar ensinos. Mas lembre-se, ensino sem aplicação não serve de nada. Tudo que você ouviu, tente aplicar na sua vida pessoal, tente aplicar na sua casa, na sua família, e eu tenho certeza que sua família vai ser bem sucedida. Vamos orar ao nosso Deus, pedir à igreja que fique de pé. Aqui hoje só tem alguns irmãos, mas vamos pedir ao Senhor que nos abençoe. Deus de graça e de misericórdia, nessa noite nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado porque à luz do Salmo 127 podemos ver a diferença daquele que trabalha, se esforça sem ter o Senhor, e a bênção daquele que faz tudo isso dependendo do Senhor. Que sejamos daqueles que possamos depender do Senhor em tudo. Nos ajuda a criar os nossos filhos, nos ajuda a sustentar a nossa família, nos dá entendimento e sabedoria, Senhor, para guiá-los no caminho que eles devem andar. E que o Senhor nos abençoe, e abençoe cada família que até agora esteve conosco nessas lives. Abençoe aqueles que fizeram parte, ó Deus, dessa semana de oração Família no Altar. Te pedimos, ó Deus, a Tua bênção sobre cada membro aqui representado, sobre as famílias que estão longe, estão perto.
pedir a Tua bênção agora, Senhor, sobre a vida daqueles que estão necessitando de um renovo, de uma cura, de uma restauração nas suas saúdes, nas suas vidas familiares. E por isso eu te peço que o Senhor repreenda todo espírito de contenda nas famílias, todo espírito de discussão, e peço ao Senhor que o Senhor cure a vida de Isabel, de Toninho, de Menininha, de Licinha, dessa família que encontram-se enfermas. Pedir ao Senhor que entre naquela UTI e vá naquele médico que agora está sofrendo, que era coordenador de uma equipe, que estava num pilotão de frente, mas que o Senhor agora faça com que os novos métodos que estão sendo aplicados surtam efeito, porque nós aprendemos que tudo depende do Senhor. Não será apenas uma medicação que será, ó Deus, quem sabe ingerida na sua corrente sanguínea. Além disso, tem que ir junto com tudo que foi inserido na sua corrente sanguínea, a graça de Deus para a sua vida. E é isso que nós te pedimos. Acompanhe aquele homem em nome de Cristo Jesus. Tira-lhe daquele leito para a honra e a glória do teu nome. Eu te peço agora pela tia da nossa irmã Lindinalva, que encontra-se internada, meu Deus, com um problema nos seus pulmões. Tu podes transformar, Senhor, trazer pulmão novo. Tu podes dar revigor, renovo. Então abençoa essas famílias, abençoa todos estes que nós oramos agora, e fazemos isso crendo que o Senhor há de ouvir as nossas orações, e já te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Recebam todos a bênção do Senhor. Que a graça salvífica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, o poder, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre suas vidas, repouse sobre suas famílias, sobre as famílias de Queimadas, sobre as famílias do nosso país, trazendo cura, libertação, renovo, mas acima de tudo, repouse sobre aqueles que o Senhor escolheu antes da fundação do mundo e que estão espalhados agora nos 4 cantos do planeta Terra. Se você foi abençoado, diga amém. Irmãos, muito obrigado por estar conosco até agora. Que Cristo Jesus nos abençoe. Amém.